Programa Revista Rural, um oferecimento. Família Randap, a qualidade que você já conhece e confia, com a tradição de quem é sucesso nas lavouras brasileiras. Massey Ferguson, facilitar a sua vida no campo. A gente nasceu para isso. Cattle Master Gold, aumente a taxa de prenhez e tenha bezerras mais saudáveis. A semana passou e adivinha? A gente está aqui cheio de coisas bonitas e interessantes para mostrar para você. O agro é sempre incrível e a gente mostra com orgulho os principais assuntos de hoje. As particularidades do cultivo de coentro. O uso do biocarvão impulsiona a qualidade das pastagens. As curiosidades mostradas na Hortitec 2023. A punk da semana é a Bertalha Coração. Conhece? Novas técnicas de reprodução em ovinos. E uma hortaliça de responsa, a berinjela. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem nos comentários. Isso nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Uma coisa ninguém discute: o coentro tem um sabor marcante, não é mesmo? E você sabia que o seu cultivo varia de região para região? Pois é, quem nos conta todos os detalhes dessa lavoura é um especialista no assunto. De norte a sul, o coentro está praticamente na casa de todos os brasileiros. E olha, são diferentes tipos cultivados pelo nosso país, cada um com as suas características e meios de produção. Takao, então a gente tem cultivares de coentro que são próprias mais para o sul, sudeste, outras para o nordeste. Então temos pelo país inteiro, é isso? Isso, temos aqui no Brasil duas linhagens. Uma verdão, que seria para a parte de nordeste, acima ali de Goiás, seria esse verdão que se planta. Agora para baixo aqui no Brasil seria a linhagem de português. Agora pensando nos métodos de cultivo, né? Ele pode ser tanto no campo como na hidroponia, como nós estamos vendo aqui no cultivo protegido. Quais são as principais diferenças de cultivo para a galera que a pleno sol vai plantar o coentro e para o pessoal que tem essa estrutura e vai fazer no modo hidroponia? O que difere é que seria a parte de comercialização. O produto hidropônico ele já sai um produto mais limpo. Então para ensacar, para mandar direto para o mercado, já fica melhor. O produto no campo, que o pessoal acaba cultivando em maior escala, vendem em maços grandes, que aí são vendidos para barracões, que eles fazem a separação, fazendo o cheiro verde, com cebolinha. Então tem essa grande diferença. Questões de saúde da planta, né? É sempre muito importante a gente abordar isso, Takao, porque o produtor quer saber qual que vai ser a dor de cabeça que ele pode ter e como ele resolve caso ele tenha. Na parte de solo, um grande problema que ocorre na parte de verão seria tombamento, ocorrido por fungos. Então, o pendoamento também seria um problema, que a planta ela emite o pendão. Isso não se torna uma característica viável para ser comercializada. Então, seriam os dois principais problemas, que teriam a doença, tombamento ou doenças foliares, e a parte de pendão. Para quem está assistindo a gente, como que se evita isso, tanto o tombamento quanto o pendoamento? Primeiro, tudo se começa com a semente. Então a gente tem que ter uma variedade já com as características. Quanto mais características que agregam para a gente reduzir o tratamento de solo, qualquer outra coisa, já ajuda bem. Na parte de tombamento seria o manejo
tanto biológico quanto químico, seria interessante fazer. E a parte de pendão, cada variedade tem um tempo, um ciclo. Então a gente trabalha muito com o coentro Coimbra. Ele já é uma variedade que se sobressai e tem um pendoamento, a gente fala resistência ao pendoamento precoce. Takao, se você puder mostrar pra gente, então, claro. pegar na mão, claro, pra galera de casa ver, como a gente identifica as características de um coentro, um maço de coentro bacana. É fácil de identificar? Muito fácil de identificar. O coentro Coimbra, por característica, aqui ó, a gente vê uma planta, uma folha mais graúda, né, pouco recorte, diferente aqui dá licença, do coentro verdão, né, que já é mais recortado, né. O coentro Coimbra ele tem menos recorte, uma folha graúda, vou colocar aqui, talos grossos que garantem o rendimento no maço, e aqui uma raiz branca, uma raiz limpa, com bastante saúde. Para o produtor vale a pena, tendo espaço e condições, investir. É um tempero hoje em dia muito usado na culinária, né, nossa brasileira, porque também garante rentabilidade, é um produto muito bom de se vender e como é tempero, é recorrente essa compra, né? Para quem quer começar, por onde se começa a plantar o coentro num cultivo protegido? Num cultivo protegido, aqui primeiro faz a produção de mudas, com substrato. Aqui ele tem entre 6 a 8 sementes, já garante um rendimento bom. É um número legal. Isso, já é um número legal de começar. O Takao estava me contando que tem uma diferença bem considerável do plantio feito no modo cultivo protegido, né, na estufa com a hidroponia, para o campo. É uma questão da folha, né, a qualidade da folha e a saúde da folha. Isso, porque como a gente está num ambiente controlado, um cultivo protegido, não tem incidência de chuva em cima, calor, então isso aí é melhor para a questão de doença de folha, é menos pior. Agora já no cultivo em campo aberto, é uma indústria a céu aberto, então tudo pode acontecer, chuva, geada, então um dos principais pontos seria sem pinta na folha, né? Porque é um produto que se comercializa a folha. Pesquisadores do Rio de Janeiro mostraram na prática as vantagens do uso de biocarvão no tratamento das pastagens. Os ganhos são muitos, na qualidade do pasto, no desempenho dos animais e na preservação ambiental. Um experimento de campo conduzido por pesquisadores do Instituto Internacional para a Sustentabilidade e do CS Rio, núcleo de pesquisa da PUC-Rio, mostra que o uso do biocarvão no tratamento de pastagens para o gado pode aumentar a produtividade do solo, gerando ganhos significativos para os produtores. O experimento foi construído junto com o produtor, com o proprietário. Nós analisamos 3 espécies de gramíneas forrageiras e aplicamos vários tratamentos no solo para analisar o que funciona melhor do ponto de vista da produtividade da biomassa, mas também do ponto de vista da qualidade do solo. Os ganhos de produtividade se traduziram em um adicional para os capins suplementados, em comparação com um trecho de pastagem que não recebeu nenhum tipo de suplemento. Aqui nessa pesquisa a gente testou diferentes formas de melhorar a qualidade da pastagem, ao mesmo tempo que a gente tem uma redução nos custos, né, associada a essa produção. O biochar é uma dessas alternativas e quando ele é aplicado no solo ele pode trazer diversos benefícios, né? Pode melhorar a qualidade física do solo, pode melhorar a química do solo através da retenção de nutrientes e também pode melhorar a saúde do solo através do aumento da atividade biológica desse solo. O uso do biochar resultou ainda num melhor aproveitamento dos recursos da propriedade. No início, a gente já trabalha com a Glericídia, que é uma leguminosa que tem uma capacidade de produção de biomassa extraordinária, né?
ela tem várias funções, né? A gente até brinca que ela é um bombril, né? De tanta função que a glericídia tem. E estamos desenvolvendo um fertilizante, que é o N-Verde, que é produzido a partir da biomassa da folha, aproveitando mais a folha e a parte mais tenra. E sempre sobrava o caule, né, que é a parte mais lignificada, que a gente não tinha uma utilização ainda para ele. Quando a Agra chegou com a ideia de fazer o biochar, ficou perfeito, porque o material que não é utilizado para fazer adubo pode ser utilizado para fazer o biochar, e o biochar vai ter um papel importante depois de estar aumentando a quantidade de carbono estável no solo. E nos estudos que a gente fez, que a gente avaliou tanto aqui na pastagem, mas avaliamos também lá em feijão, e a gente observa que o biochar ele não prejudica a produção e, dependendo da dose, pode trazer um ganho para a cultura. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, dar um destino racional para o resíduo da glericídia, a gente pode aumentar a quantidade de carbono no solo, que depois pode ser até usado na questão de crédito de carbono, e com uma possibilidade de trazer incremento na produtividade para o agricultor também. O biocarvão promove uma prática mais sustentável e ambientalmente amigável, reduzindo a emissão de carbono na atmosfera. Como ele apresenta uma grande quantidade de carbono estável, dependendo da produção também, dependendo do processo que ele está produzido, mas em geral o biochar ele tem um grande conteúdo do carbono estável. A gente pode imaginar que inserindo ele no solo, ele de uma certa forma capta, sequestra o carbono no solo. Então, de uma certa forma, ele pode entrar no mercado voluntário de carbono, como está acontecendo nos vários países de fora. E a esperança é que com o mercado crescente aqui no Brasil isso também acontece. E de uma certa forma ele é um banco do carbono que fica sob solo nas camadas mais profundas, portanto ele é atrativo por causa dessa segurança que a gente tem, que ele fica lá dentro captado. Uma fazenda localizada em Itaguaí foi a escolhida para o experimento e chamou a atenção pelos bons resultados obtidos, mudando a mentalidade dos produtores da região. Comecei com coco aqui na agricultura, produção de coco, e depois de tem uns 5 anos que eu parti para o gado, apesar que a gente sempre teve o gado junto, mas nunca dei muita atenção ao gado, porque o domínio meu mais é a fruta, que é o coco, né? Porque na época também é um modismo de venda e tinha uma venda garantida, né? Eu trabalhei mais com coco. Como o coco deu uma queda nas vendas, eu parti para o lado do gado. Daí eu estou trabalhando com o gado agora. Daí eu estou intensificando a limpeza de pasto, adubação. Que esse trabalho também de adubação, do entendimento dessa relação com a terra também veio do coco, né? Porque lá eu adubei muito o solo, corrigindo o solo, para aumentar a produtividade. O biocarvão eu já tinha conhecimento, não como biocarvão, mas eu já tinha um experimento lá no coco, eu já usava ele no coco para fazer o equilíbrio do pH do solo e uma forma de fornecer potássio para o solo e também colônias de bactérias benéficas para criar umidade no solo. O que mantém um solo úmido são os bichinhos que habitam neles. Quando você trabalha a terra e trabalha o capim e o alimento, o gado engorda com mais facilidade, ele é menos estressado, ele fica bem alimentado. Que é uma forma de conhecer que um animal está bem alimentado é você passar lá para as 9 ou 2 horas da tarde e ele está deitado. Se ele está deitado porque ele está suprido de alimentos necessários. Se o gado ficar o dia todo em pé é porque ele está passando fome, porque ele não tem as necessidades, ele não conseguiu retirar as necessidades dele do solo, porque o solo não tem muito o que oferecer. Isso é muito especial. Então,
Meu interesse científico e pessoal que a pesquisa que eu desenvolvo, desde doutorado, desde mestrado, ela tem alguma tradução ao que está acontecendo na vida real. Então, eu estou muito privilegiada para poder colaborar com produtores, com outros pesquisadores, mas nesse caso com produtoras que têm toda a sabedoria que a ciência pode tentar ajudar e tentar trazer. Mas o princípio é que nós entramos aqui, conversamos, ouvimos quais são os desafios e tentamos com nossa pesquisa, com nossas ideias, ajudar. Então, é muito especial. É uma pesquisa que dura já anos, que agora a gente está na próxima fase de continuação. Vamos monitorar o carbono que foi aplicado na área do pasto e vamos expandir também nossas pesquisas de acordo com nossos interesses de pesquisa, que a gente também acredita que são fronteiras na ciência do uso do solo sustentável, e principalmente também tentando ajudar a responder às perguntas que o produtor tem. Os resultados positivos não foram apenas notados na qualidade das pastagens e na performance dos animais. O ganho ambiental foi também muito importante. Sim, ele pode apresentar também ganhos ambientais, ele pode melhorar propriedades do solo em relação à retenção de água. Ele funciona como uma esponja, então ele pode aumentar o conteúdo de água no solo no período seco e diminuir onde tem excesso. E também como ele sequestra carbono estável, ele pode fazer uma importante parte no mercado de carbono. Eu acho que tudo é experiência, tudo é positivo quando a gente agrega conhecimento, porque umas relações que a gente passa a não entender, com o tempo a gente passa a ter um domínio e entender melhor. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Luiz Alberto, do Rio de Janeiro, Valéria Souza, Edilaine Maiara, Débora Curvelo, Raelton Alves, Silviane Costa e Irenildo Santos. O Pedro da Hora pediu uma reportagem sobre hidroponia. Valeu, Pedro, pela dica. Aguarde os próximos programas. O Carlinhos 100 sugeriu reportagens sobre galinhas ornamentais. A gente falou sobre isso recentemente, mas é um assunto que sempre vai voltar aqui no programa. Então, Carlinhos, fique ligado! E José Eurípides, de Minas Gerais, pediu uma reportagem sobre o cultivo de pimenta malagueta. A ideia é boa, hein? Vamos correr atrás! E continue mandando suas mensagens, é muito importante pra gente! Maior feira de frutas e hortaliças do país, a Hortitec, realizada esta semana em Olambra, trouxe muitas novidades, algumas bastante curiosas. A 28ª edição da Hortitec, exposição técnica que acontece em Olambra, trouxe diversas novidades para o setor de hortifruti. Para o público presente, a feira funcionou como uma vitrine de novos produtos. Alguns, inclusive, bastante curiosos. Bom, Andrei, a gente está acostumada a ir no mercado e encontrar nas gôndolas a cenoura na cor laranja, né? Só que aqui a gente encontrou cores diferentes, né? Fala pra gente um pouquinho qual o propósito de vocês em produzir hortaliças de outras cores.
Além do nosso trabalho principal de desenvolver novas sementes, a gente tem uma missão muito importante aqui no Brasil, que é incentivar e fazer melhorar a alimentação do brasileiro, que ainda consome muito pouco frutas e hortaliças. E a gente faz isso através dos 5 sentidos. Então a gente busca trabalhar cor, sabor, aroma, formato. E com as cenouras coloridas não é diferente. Na prática, em relação às cenouras, o que a gente está fazendo é um resgate das cenouras lá do passado, que eram originalmente de todas as cores. Ao longo do tempo foi domesticada e centralizado o trabalho em cima da laranja, e agora a gente está resgatando isso, para tornar o prato, a salada, mais atrativo e mais colorido para todo mundo consumir. E das variedades coloridas, o que a gente tem aqui de hortaliça? A gente tem muita coisa nova e muita coisa de cores surpreendentes. Algumas você olha e já vê a diferença, outras você vai ter uma surpresa quando cortar esse produto. Como a couve-flor cheddar, que já vem com essa cor incrível, a beterraba com anéis coloridos, a beterraba amarela por dentro, um rabanete que você corta e tem um rosa incrível por dentro, que parece até uma melancia. A gente tem rabanetes de formatos diferentes, de cores diferentes. A gente tem um melão, né, chamado melão dino, que lembra um ovo de dinossauro. Então, em todas as espécies que você puder imaginar, estamos cada vez mais trazendo coisas coloridas e diferentes. Mais do que despertar a atenção pela cor, a gente também pode falar que vocês têm estratégias para despertar também a atenção pelo sabor? Exato. A gente tem uma linha de produtos que a gente chama de nossa linha Super Sabor, onde o diferencial está exatamente nisso. Um dos destaques que a gente pode trazer e mostrar aqui na feira é a nossa linha de abóboras, onde a gente tem aqui a pérola negra, que tem esse nome pela coloração, mas o grande diferencial dela é o sabor. Ela lembra um sabor de castanha, de amêndoa ou até de uma batata doce. Você pode consumir crua, cozida, assada, que vai ser uma experiência muito legal. Além disso, a gente tem a nossa abobrinha macarrão vegano. Por que esse nome? Você corta, retira a semente, coloca 5 minutos no micro-ondas, raspa com garfo e você vai ter um espaguete vegano, né? E aí é só acrescentar o acompanhamento, o molho ao seu gosto e ter um prato aí saudável e saboroso. Com o conceito de diversificar a produção e agregar valor ao produto, a empresa também promove a linha de microverdes. Além de cor e sabor, a gente está vendo também hortaliças que elas fogem do comum que o consumidor encontra. Mas em questão de nutrição, ela agrada o público? Muito. Aqui na nossa frente a gente tem o que a gente chama da nossa micro-horta, que são os microverdes. Os microverdes têm ganhado popularidade por 2 aspectos principais. Primeiro, por ser um super alimento. Tem um estudo bastante conhecido que comprovou que o microverdes de rúcula, por exemplo, tem 40 vezes mais nutrientes do que a rúcula na fase adulta, ou que o microverdes de coentro tem 8 vezes mais beta-caroteno do que o coentro na fase adulta. Então essa é a primeira coisa que chama muita atenção do público, né? Ser esse super alimento. E o segundo ponto-chave é a praticidade e a conveniência para cultivar. É um produto fácil cultivo, de ciclo muito rápido e que você não precisa se preocupar de ter espaço, não precisa se preocupar com doença, que você consegue ter esse cultivo. Além disso, para o consumidor, você consegue consumir várias hortaliças ao mesmo tempo numa pequena porção. Aqui, por exemplo, a gente tem desde mostarda, cenoura, repolho, amarantos, beterraba, rabanete, couve. Então imagina comer tudo isso numa pequena porção, tendo toda essa explosão de sabor e de nutrição. Otimização e reconhecimento ao trabalho do horticultor estiveram entre os objetivos das empresas expositoras. A gente dentro desse evento traz 2 grandes tecnologias, os nossos lançamentos, que é a Zorvec Incante e a Zorvec Vinabel, que vem com o objetivo de otimização do manejo de fungicidas para as principais culturas de HF. E além disso, a gente aqui na feira está promovendo um momento de reconhecimento para o agricultor. Então a gente está lançando a nossa campanha de comunicação, que é o amor que vem da terra e que alimenta o mundo. E quem é o homenageado é o agricultor. Então o agricultor ele fica aqui, ele conta um pouco da história dele e a gente dentro da ativação, depois que ele conta essa história de sucesso, né, de bem pela causa do agronegócio, do setor, ele recebe uma espécie de foto com uma história contada de forma ilustrativa
para que ele tenha a 28ª feira memorizada. Eu diria que é um brinde, é um mimo que a gente faz como forma de reconhecer o horticultor do Brasil. Ano passado a gente trouxe o lançamento do produto novo, que foi o Yara Rega, produto para fertirrigação, para simplificar um pouco a operação do produtor. E esse ano a gente está lançando aqui o Yara Mila Complex, também um produto específico para culturas de alto valor agregado, com matérias-primas extremamente selecionadas, de alto padrão em qualidade, né? E livre de cloro, que a gente sabe, principalmente para as culturas de HF, frutas, o cloro, às vezes ele atrapalha um pouco até na qualidade do fruto, né? Então, mais uma novidade que a Yara traz para o mercado, pensando em agregar de fato lá para o produtor rural, para ter um produto com melhor qualidade e maior produtividade, consequentemente o maior lucro lá no final do dia, que para ele continuar podendo investir no negócio e produzindo cada vez mais. O melhoramento genético entra cada vez mais em campo para garantir produtividade e rentabilidade no plantio da cana-de-açúcar. E hoje, uma nova variedade, a BTRR, resistente à broca e tolerante ao glifosato, se apresenta como uma boa opção para o produtor. É uma resistência ampliada que permite com que o produtor tenha tranquilidade para o controle da broca durante o ciclo todo da cultura. E a segunda característica que essa cana tem é a resistência ao herbicida glifosato, que permite com que o produtor tenha um manejo adequado das plantas daninhas que tem na sua área. A depender da infestação, né, dependendo, tem áreas que tem maior ou menor infestação, isso causa grandes prejuízos, né, porque essa planta daninha ela compete por água e nutrientes, né, nas entrelinhas da cana-de-açúcar. A tecnologia vem para suprir a demanda do setor, uma vez que a broca causa prejuízos que giram em torno dos 5 bilhões de reais por safra ano. Além disso, os métodos atuais para controle nem sempre são tão eficazes e dependem de variáveis. Permite com que o produtor tenha um material com alta qualidade de matéria-prima para a indústria, né, para a produção tanto do açúcar quanto do álcool, minimizando perdas por conta de depreciação do produto. Quem aí não gosta de berinjela? Saiba que esta cultura é muito popular no mundo inteiro e as variedades produzidas aqui no país têm suas particularidades. Confira! Eggplant nos Estados Unidos, berinjela na Itália e pra gente, berinjela. Seja gratinada ou a milanesa, é uma delícia, mas o seu cultivo requer alguns cuidados. Berinjela pode ser plantada praticamente o ano todo, respeitando aí período muito frio, né? Período de baixa temperatura, geadas, tirando essa época pode ser o ano todo. Pode ser plantado dentro de estufa, né? Em cultivo aí protegido, mas vamos falar assim, 80% do mercado nacional está em campo aberto. O produtor tem que ter um cuidado, berinjela, um dos grandes problemas dela são doenças de solo, são fungos de solo, então o produtor tem que trabalhar com produtos biológicos, para estar sempre mantendo aí essa estrutura, esse equilíbrio do solo, para poder cultivar aí sempre. Alguns métodos favorecem o desenvolvimento do fruto e evitam doenças. É o caso do espaçamento adequado e do sistema tutorado. Varia muito de região e de produtores, né? Uma média está aí de 50 centímetros entre plantas até 1 metro entre linhas, mas tem produtores aí que conseguem trabalhar entre linhas, né, mais estreito, entre plantas também mais próximo. Tem produtores que eles preferem assim, ter uma população maior, que vai conseguir ter uma produtividade maior também. Para manter essa qualidade de fruto que a gente está vendo, o legal é a planta estar sendo tutorada, ou através de fitas, algumas pessoas colocam uma meia estaca, para que o fruto fique realmente pendurado, sem encostar no chão, para depois, quando chegar aí no
no supermercado, né, numa feira, numa gôndola aí, o fruto está sempre lisinho, está perfeito aí, vamos falar assim, em todos, né, ele por inteiro. Produtores podem estar usando essa técnica que a gente usa aqui na estação, que é o mulch. Isso daqui segura por mais tempo a umidade e também evita o crescimento de ervas daninhas. Mas também, vou falar, é muito comum os produtores fazerem capinas, né? Do plantio até a colheita, o planejamento da nutrição é essencial para ter os melhores resultados. O mais preciso, né, o mais eficiente está através do gotejamento. E que economiza mais água, tem menos desperdício de água, consegue injetar um adubo também junto naquela água ali. Mas berinjela é uma cultura também que aceita irrigação por aspersor, né? As irrigações convencionais também, ela consegue sobressair também. São plantas rústicas, né? Elas se dão bem também nesses manejos. Ela exige uma adubação, eu vou falar logo no plantio, né? Aquela adubação de base. É um produto que quando começa a florescer, começa também a pedir aqueles adubos de fruto, né? O adubo que faz um enchimento de fruto, né? É um adubo também, aquele calciboro que segura aquela florada, então esses são os cuidados que o produtor tem que estar atento. Para maior rentabilidade da cultura, escolher variedades com ciclos menores e mais produtivos pode ser um bom investimento. No mercado hoje, os principais materiais que os produtores trabalham é uma média de 80, vou falar de 90 até 110 dias, dependendo da região, para começar a colher. Nós estamos avançando um material que vai ser aí uma novidade para o mercado, que a gente está conseguindo trazer aí uma berinjela que começa a colher, começa a produzir pelo menos 25, algumas vezes até 30 dias antes desses materiais que já existem. É muito comum, né, a gente ouvir produtores falar que colheu 2 caixas, né, por planta, num período aí de 10 meses, né? Hoje, com esse material que a gente está do lado aqui, o que é a nossa proposta? A gente está oferecendo para o produtor um material precoce, que começa a colher antes, e ele consegue concentrar ali aquela força de produção nos seus primeiros 5, 6 meses de colheita. E produtores estão achando interessante que ele não está colhendo aquelas 2 caixas, está colhendo 1,5 caixas por planta, 1,3 caixas por planta, mas em rentabilidade está muito mais interessante do que 10 meses para produzir 2 caixas. A etapa de colheita e pós-colheita exigem atenção, pois os frutos colhidos muito jovens podem murchar rapidamente e, se colhidos após o ponto ideal, podem perder o brilho e apresentar um sabor amargo. Uma planta bem nutrida vai fazer com que o fruto tenha uma qualidade melhor, né? O produtor, ele está ali, como fala assim, em sincronia, o dia de colheita dele, eu tenho um mercado amanhã, então eu vou colher na segunda para entregar esse fruto na terça. Isso daí ajuda muito, né? E embalagem apropriada, né? Na hora de arrumar numa caixa, não bater muito fruto, não jogar. Aqueles que trabalham em bandejas também, tudo isso daí vai proporcionar ali uma qualidade de fruto muito melhor lá no supermercado e também um período, né, de prateleira melhor também. A entrada de novas raças ovinas no país e o uso de modernas técnicas de reprodução vem acelerando o desenvolvimento genético do rebanho criado aqui. A criação de ovinos no Brasil cresceu nas últimas 2 décadas. Na esteira disso, as técnicas de reprodução evoluíram e buscam cada vez mais eficiência. O exemplo disso é a aspiração através da laparoscopia, biotécnica que é considerada o futuro da atividade. Nós fazemos 3 incisões no abdômen do animal, onde um trocáter eu entro com o próprio laparoscópio, que é onde eu vou enxergar dentro do animal, procurar o útero, procurar o ovário para a gente conseguir trabalhar. Um segundo trocáter é onde eu entro com a pinça, e essa pinça é o que eu vou utilizar para fixar esse ovário, segurar esse ovário. E o terceiro trocáter é onde eu entro com a guia de aspiração,
onde na ponta dessa guia a gente tem uma agulha. Essa guia era ligada a uma bomba de vácuo e então eu introduzo essa agulha nos folículos do ovário e aspiro o conteúdo, que é onde está presente o ócito, qual cai no tubo e a gente leva para o laboratório para fazer todos os processos para a produção do embrião. Coloca ele para maturar no dia seguinte faz a fertilização, os outros dias o processo é o cultivo e no sexto dia após aspiração é onde os embriões estão prontos para serem transferidos nas receptoras. Exigindo menos do rebanho em comparação à transferência convencional, em termos de bem-estar, a biotécnica também apresenta vantagens para os animais. A aspiração através da laparoscopia, o que acontece? Ela é uma técnica menos invasiva, onde quando a gente fala em transferência de embrião, a gente, para coletar, tem que fazer uma incisão, expor esse corno uterino, então ele fica exposto fora do corpo, e fazemos a lavagem. Já na técnica através da laparoscopia, eu não tenho exposição nem de ovário e nem de útero. O procedimento ocorre todo dentro do animal, falando a grosso modo. Diminuindo assim as chances tanto de aderência desse animal devido à técnica, por exemplo, da transferência, ele tem maiores riscos de ter algumas aderências lá dentro, fibroses. Na aspiração não, como a gente trabalha só com o ovário e com uma pinça fixando ele, as chances de aderência, elas são mínimas, elas podem acontecer. Mas, se na TE, eu não sei falar para você em porcentagem, mas comparando as duas técnicas, eu acredito hoje que na LOPO, na aspiração, as chances são quase nulas de acontecer algum problema nesse animal. Outro ponto importante é a periodicidade da realização da técnica. A aspiração pode ser feita a cada 30 dias, enquanto no modo tradicional a espera é de até 4 meses. Assim, na comparação entre as duas técnicas, a da FIV se mostra superior em números de embriões, já que é realizada mais constantemente. Levantando essa parte do custo da FIV e do melhoramento que a gente trabalha, do passo maior que a gente dá em relação ao melhoramento genético, pois usamos animais de boa genética, com machos também muito qualificados, provados já no meio da ovinocultura, nós damos, se o passo da inseminação é 1, com os embriões nós damos 20 passos na frente. Então o melhoramento é muito bom. E a questão do custo, a gente pode também falar que ela se torna viável também para o produtor que não tem os animais que são PO de exposição. A gente pode pensar nela como uma técnica para ser usada em um rebanho comercial, no melhoramento de carne ou de leite, onde não precisa ser animais registrados. Nós temos aqui uma técnica que ela vai democratizar o melhoramento genético dentro da ovinocultura. A cada processo realizado nos animais, os oócitos são colhidos e vão direto para o laboratório, onde começa uma outra parte importante no desenvolvimento genético. No laboratório eu recebo todas as estruturas, né, que vêm lá do Dr. Eduardo ou do Matheus para fazer a fecundação e depois entrego para eles os embriões. Num dia como hoje eu pego os ócitos, faço ali a recuperação, seleção e classificação dos ócitos, coloco eles em atmosfera controlada, umidade saturada, deixo até um período de 20 a 24 horas, no caso de ovinos é um pouquinho antes, a gente está fazendo com 20 a 22, bovinos aí de 22 a no máximo 24 horas e vou fazer a fecundação posterior a essa maturação. Depois da fecundação, que é o processo que eu junto aí o espermatozoide com o ócito já maturado, deixo por um período aí de 18 a 20, 22 horas, e aí a gente inicia um outro processo, que é o processo de cultivo, onde esses embriões vão ficar lá, se for ovinos, até o D6, que normalmente a gente está trabalhando com transferência em D6, e se for bovinos, a transferência em D7. Em ovinos a gente está meio ousado aí na tentativa da criopreservação desses embriões
Em bovinos a gente já faz de praxe aí a criopreservação através da tecnologia Direct Transfer. Nos últimos 20 anos, o mercado de ovinocultura tem tido um boom positivo aqui no Brasil. Muito disso se deve ao melhoramento genético que tem feito as raças evoluírem a cada dia mais. O rebanho brasileiro, quando a gente for falar das raças nativas, né, provenientes aqui principalmente do Nordeste, quando a gente fala do Santa Inês, do Morada Nova, que são raças daqui, né, elas sempre foram criadas na maior parte no Nordeste, na região Nordeste, e a gente tem as raças lanadas na região Sul, que também são provenientes, aí dependendo da raça, a gente tem raças que são provenientes da Nova Zelândia, da Espanha, entre outros lugares, e a raça Dorper, que ela é originária ou da Austrália, África do Sul, a gente tem essas duas linhas genéticas aqui mais fortes no Brasil. Eu sou bem otimista quando se fala do nível que o Brasil está de criação. Eu acho que a gente está bem, eu acho que a gente já superou em relação a... muitas pessoas podem até não concordar, mas eu acho que em algumas raças a gente superou os berços, né? De onde a gente importou essas genéticas. Eu acho que a gente está criando tão bem quanto. Então, as qualidades de carcaça desses animais que a gente usa enquanto melhoradores genéticos, eu acho que a gente já tem uma qualidade boa junto com os países que a gente antes importava. Eu não vejo hoje uma necessidade muito grande da gente importar e sim trabalhar o mercado interno. Eu acho que a profissionalização da criação de cordeiro também está melhorando muito. A gente hoje tem pessoas que entendem um pouco mais da criação e isso foi um grande entrave, eu vejo, na criação de ovinos, não só de ovinos, mas de caprinos também no nosso começo, né? Porque então são pequenos produtores, a gente tem dificuldade, não tem muitas pessoas que têm capacitação técnica para entender, então questões de manejo sanitário, que são delicadas, que levam animais a óbito, alimentação, o manejo mesmo correto, né, de matriz, o uso correto de reprodutores. Hoje a gente bate muito em cima de você usar um bom reprodutor, um reprodutor PO, para você fazer o seu F1, ou até mesmo quando você for usar já Nutricross, né? Então a gente bate muito na tecla de você estar selecionando e usando bons reprodutores, que a gente já consegue aí ver então, a questão de carcaça, de fertilidade, questões como de adaptação mesmo, né? Então, quando a gente busca unir a rusticidade junto com certas aptidões, então a gente sempre procura o animal rústico e aquela aptidão, que, né, que seja carne, seja leite, seja lã, couro, que hoje o mercado é bem vasto, assim. Quando falamos no trabalho reprodutivo dentro da ovinocultura, temos que lembrar que ele é reflexo de um bom desempenho na propriedade, desde a assistência técnica até o manejo sanitário. O que eu vejo nesses trabalhos reprodutivos como um beneficiamento para a raça? Eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que quando a gente fala por exemplo, de uma FIV ou até mesmo de TE, que é uma questão mais consolidada hoje, né, no Brasil, até sempre foi uma técnica mais consolidada e hoje está vindo a FIV em consonância com a TE, a gente busca melhorar a qualidade do que se produz, porque aí a gente quebra barreiras interestaduais, a gente consegue então sêmen de um animal distante para trabalhar com uma matriz que você tem aqui que é tão boa quanto, e a gente aumenta o número de indivíduos com melhor qualidade genética, né? Então a gente consegue proliferar de uma forma homogênea e em alta escala indivíduos de melhor qualidade. Já quando o assunto é a fertilização in vitro, técnica que vem sendo desenvolvida a cada dia mais neste mercado, no futuro, a ideia é não somente falar da multiplicação de animais pela genética. Hoje a gente trabalha com a FIV da mesma forma que a TE, mas a gente, né, tem a ambição da FIV ser como a FIV bovina. A gente usar a FIV em indivíduos melhoradores, um macho PO em fêmeas prolíferas, e aí a gente trabalhar exatamente o rebanho de carne, a gente ter o F1, a gente ter as cruzas, os tricross, as raças cruzadas em processo in vitro, porque aí você também multiplica os melhores indivíduos em larga escala
e você tem um rebanho comercial mais homogêneo. E a FIV, diferente da TE, permite, porque a FIV tem um custo mais baixo, protocolo muito mais simples, só que ainda a gente tem todo o desafio de desenvolvimento dessa técnica, né, que hoje não é consolidada como a de bovino. Com a crescente na demanda pela carne de ovinos e a fim de fomentar o mercado, novas leis vêm sendo criadas desde 2016, afinando a indústria e os criatórios. Dessa forma, os rebanhos que eram prioritariamente de características familiares ganham um tom mais comercial e profissional. Hoje a gente vê essa demanda crescente, as pessoas estão se acostumando com o paladar ovino, né, a gente percebe hoje grandes restaurantes, entrou aí em boutiques, né, a carne ovina. Então a gente tem percebido uma demanda maior para o mercado interno, que hoje a gente chega até a importar, porque a gente não tem, a gente tem uma produção hoje, se eu não me engano, de meio ovino por habitante, o que é muito pouco. Se eu não me engano, hoje a gente está beirando as 18 milhões de cabeças no Brasil. Então, assim, a gente tem muito potencial para crescer, principalmente por conta da nossa área, né? O Brasil, enquanto pastagens, enquanto área territorial. Eu vejo uma oportunidade porque nós temos fortes laços com o Oriente Médio, Arábia Saudita, por conta de outras carnes que a gente exporta. Então, hoje a gente tem até as técnicas que eles precisam de abates, né, diferenciados por conta da cultura. E eu vejo isso como um potencial caminho, né, de exportação. Atualmente no Brasil, os maiores produtores se encontram nas regiões Sul e Nordeste, enquanto a maior faixa consumidora de carne ovina está no Sudeste. Segundo pesquisas, a atividade tem potencial de crescimento de até 1,5% ao ano. E dentro disso, a FIV novamente se apresenta como uma forte aliada. Hoje a gente vem batalhando bastante na FIV ovina também, como é a de bovinos, porque o Brasil hoje é o maior produtor de bovinos por FIV. Então, por que não de ovinos, né? Sendo que a gente tem território para criar esses animais, a gente tem espaço. Hoje, se a gente for falar criar em regime extensivo, a gente tem 10 animais por hectare, enquanto bovino, se eu não me engano, é 1 por hectare. A gente consegue criar em confinamento, então se a gente for pensar por metro linear, a gente consegue ter em 1 metro linear 4 cordeiros, pensando em confinamento. Então eu acho que assim, as pessoas estão buscando nos pequenos espaços que elas têm, otimizar, criar com qualidade e com rentabilidade. Hoje a carne de ovino está a 12,50 o quilo, nós tivemos realidades de 7 o quilo, 8, hoje já comercializamos por 15, dependendo da raça que a gente está falando e da desmama, o jeito que esse animal é criado. A gente está com leite a R$ 8,00 o litro. Então, assim, eu vejo um mercado bem responsivo a esse boom. E qual é a punk da semana? É a Bertalha Coração. Já ouviu falar? Então, fique ligado na reportagem. Eu gostaria de apresentar para vocês hoje uma planta alimentícia não convencional muito interessante que se chama Bertalha Coração. Por que ela tem esse nome de Bertalha Coração? Porque a folha dela tem esse formato de coração. É uma folha cordiforme, tá certo? E a importância dessa planta é porque se trata de um rico alimento. É uma planta nativa aqui da nossa região e ela tem esse hábito, né, trepador. Então fica muito bom você cultivá-la assim num alambrado, numa cerca, né? E como eu estava dizendo, se trata de uma planta comestível. Você pode utilizar as folhas dessa planta Bertalha Coração para fazer refogados, enriquecer o feijão, algum cozido. Dá para fazer diversos pratos, né, preparados de forma cozida,
mas também pode ser utilizada como salada, né, sem problema nenhum. Além das folhas, que são muito ricas em ferro e diversos minerais, nós podemos também comer essa batatinha aqui, ó, esses propágulos que vêm aqui junto na inserção das brotações, né? Esses propágulos nós podemos cozinhá-los também ou assá-los e fazer uso deles para alimentação, que são muito saborosos também. Então é uma planta punk interessante que vale a pena a gente ter em casa, no quintal, nas escolas, enfim. Além de toda essa parte que vocês estão vendo, quando ela começa a florescer, ela fica muito bonita, ela é abundante em flores, são cachos de flores brancas que atraem muito as abelhas também. Então é uma planta que tem múltiplas utilidades, né? Fácil de cultivar, muito rica na alimentação humana. E chegamos ao fim de mais um programa. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem! Programa Revista Rural, um oferecimento. Jacto, raízes fortes para novos caminhos. Tortuga, uma marca DSM Firmenich. E Fox, a marca vencedora do Top of Mind Rural 2023 no combate às principais doenças da soja.